Você já teve essa sensação, de repente, não sei, talvez lendo uma notícia ou ouvindo o discurso de algum deputado, e aí você para e pensa, como foi que a gente veio parar aqui, mano? Eu tive, recentemente, vendo o Nicolas Ferreira dando um chilique lá na comissão da Câmara, nem me lembro mais por quê, mas é uma coisa que acontece o tempo todo, com várias situações diferentes, né? Por exemplo, na mesma semana do chilique do Nicolas, teve o Bolsonaro, que virou pro Alexandre de Moraes e disse que ia chamar o ministro do Supremo para ser vice dele em 2026. Então, assim, não fica dúvida de que a gente está vivendo um período bizarro na nossa história, né? Ou pode ser ainda que a história inteira desse país seja, na verdade, uma sucessão de bizarrices. Acho que é mais provável. Mas o meu ponto aqui é que é importante, né, muitas vezes, a gente parar e pensar no contexto, né? Pensar no contexto também de um jeito mais amplo, ganhando um pouco mais de perspectiva. E pensando nisso, eu queria compartilhar com vocês um texto do Bruno Pinheiro Vanderlei Reis, que é doutor em Ciência Política e professor titular do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. E o texto se chama Dinâmica Institucional e Lastro Internacional, para um diagnóstico da crise política brasileira, ali entre 2013 até 2022. O link para esse texto você encontra aqui na descrição do episódio. Então, bora lá! O autor começa destacando como dois aspectos muito importantes da política brasileira acabaram se chocando. De um lado, a gente tinha um sistema de financiamento de campanhas que praticamente pede para dar problema. O nosso sistema eleitoral tinha um problema de que centenas de candidatos disputavam dezenas de vagas em regiões com milhões de eleitores. Isso fazia com que todo mundo precisasse de muito dinheiro, já que, você precisa aparecer bastante na mídia para se destacar, especialmente se você não é famoso ou se você já não tem uma base eleitoral forte. E a legislação brasileira, e era a única no mundo a fazer isso, ela limitava as doações com base na renda do doador. Ou seja, pessoas físicas podiam doar até 10% da sua renda bruta e as empresas podiam doar até 2% do seu faturamento. Isso até 2014. Ou seja, era uma regra que permitia que os grandes doadores bancassem vários candidatos ao mesmo tempo, enquanto os candidatos que não tinham acesso a esse dinheiro, eles precisavam correr atrás de várias doações pequenas. Então, na prática, isso favoreceu candidatos que eram ligados a doadores poderosos e que tinham interesse nas decisões do Estado. Então, esse é um lado do problema, essa regulação frouxa que é praticamente uma legalização da maracutaia. E do outro lado, a gente tem o Ministério Público, que ganhou muita força com a Constituição de 1988 e que ganhou uma autonomia e ficou com essa missão de ser meio que o defensor da sociedade. Isso criou uma instituição que age como se fosse tutora do restante da população e que tem um posicionamento muito crítico em relação aos políticos, dando um foco muito grande no combate à corrupção. E isso acabou virando um elemento de desestabilização do sistema político, como a gente viu mais intensamente ali durante a Lava Jato. Então, para usar a metáfora do autor, é como se a gente tivesse dois navios enormes em rota de colisão, um sistema de financiamento cheio de brechas para irregularidades e o Ministério Público se comportando como um super-herói querendo acabar com a corrupção. E o choque entre esses dois transatlânticos acontece depois de 2010, muito também por conta das dificuldades que o governo da Dilma estava enfrentando tanto do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista ali da relação que era muito ruim com o Congresso. E essa mistura de crise econômica com a Lava Jato acabou levando até o impeachment, também conhecido como golpe. E depois a gente acabou tendo ali a eleição de um sujeito que tinha ficado décadas na Câmara dos
dos Deputados sem nenhum destaque. E aqui o autor traz um ponto importante, que são os diferentes jeitos de se enfrentar o tema da corrupção, dependendo da natureza do problema em si. O autor diz que se você tem um problema de corrupção generalizada, ou seja, se a corrupção é uma prática aplicada por quase todo mundo, se ela já é parte da atividade política, nesse caso, você tem um problema regulatório, ou seja, você precisa mudar as regras segundo as quais o sistema político define o seu comportamento. Você precisa, através das leis, tornar a prática da corrupção pouco atraente. Vamos pegar um exemplo aqui. No caso da JBS, a empresa disse que tinha pago 600 milhões em supostas propinas para mais de 1.800 políticos de 28 partidos por mais ou menos uns 10 ou 15 anos. Mas, pela lei antiga, que valeu até 2014, eram permitidas doações de até 2% do faturamento bruto. Então a JBS poderia ter doado bilhões legalmente em cada eleição. Ou seja, o problema estava muito mais nas regras do jogo do que em crimes individuais. Então, o que o autor defende aqui é que se você tem casos isolados de corrupção, tipo, se você tem um grupo de políticos de um determinado partido, em um determinado estado, recebendo dinheiro suspeito de uma determinada empresa, de forma pontual, bom, aqui você tem um caso que deve ser judicializado, criminalizado. O problema aqui é esse grupo de políticos e essa empresa com a qual eles cometem crimes, bom? Mas, se for como no caso da JBS, que a gente usou de exemplo aqui, bom, nesse caso a história é outra, né? Que você tem um problema regulatório. As regras do jogo estão definidas de uma forma que a corrupção vai acabar sendo a prática mais comum. E aqui eu abro um parêntese para citar o Celso Rocha de Barros, que escreveu um livro que eu já usei aqui no podcast 2 vezes, né? O livro que se chama PT, Uma História. Porque o Celso, nesse livro, ele diz o seguinte: o fundo eleitoral que veio, né, para substituir esse sistema doido que a gente está comentando aqui, o fundo eleitoral ele não garante que a corrupção vai acabar. Até porque isso é, né, impossível. Essa ideia de acabar com a corrupção é pura demagogia da extrema-direita. Mas o fundo eleitoral, ele oferece aos partidos a chance de não serem corruptos. Porque assim, o fundo eleitoral é uma verba pública que é usada para financiar as campanhas eleitorais, substituindo aí, né, essa maluquice que eram as doações empresariais que foram proibidas pelo STF. Então, você tem um valor que é definido todo ano no orçamento da União e é distribuído entre os partidos. E é claro que ainda tem aqui, né, alguns critérios e acaba ficando mesmo mais difícil para os partidos menores, né, porque quanto mais gente eleita você tem, mais dinheiro você leva. Mas ainda assim, os partidos que são muito pequenos, eles ainda têm a opção de formar federações com partidos maiores e isso pode aliviar essa questão aí do acesso às verbas. Então, a partir dessa mudança, você tem uma transformação regulatória que é o que o autor traz no texto como algo necessário. Então, muito bem, voltando aqui para o texto do Bruno. O autor destaca que quando a gente fala em combater a corrupção, é claro que não tem como ser contra, né? Tipo, qualquer democracia que se preze deve ter o combate à corrupção como um dever e como uma ação constante. Mas, ao mesmo tempo, esse combate precisa ser feito de um jeito que não destrua as próprias instituições democráticas. Até porque, na verdade, a democracia, apesar de não ser suficiente, é absolutamente necessária para combater a corrupção. Então, só com ela não vai, mas sem ela é que não vai mesmo. Então, se a sua ideia de combate à corrupção envolve ajudar a eleger um maluco golpista, por exemplo, bom, pode ser que o caminho não seja muito bem por aí, né? A verdade é que a Lava Jato acabou bagunçando todo o sistema político partidário brasileiro. Eles usaram uma interpretação nova das leis que já existiam e foram, no mínimo, controversos, né, no jeito como usaram a mídia para interferir nas investigações. Então, qual é a conclusão do autor aqui? Bom, a gente precisa sim combater a corrupção, mas fazer isso dentro das regras constitucionais, com procedimentos claros e mecanismos que permitam controles mútuos.
O Brasil estava construindo esse sistema nas décadas anteriores àquela loucura toda da Lava Jato, só que a gente acabou dando muito poder para os órgãos de controle sem controlar os próprios controladores. O uso político dos tribunais também foi um problema, e isso contribuiu para deixar nossas instituições mais fracas. E tudo isso se soma a esse processo intenso de transformação da política brasileira. Não dá mais, por exemplo, para contar com a existência daquela velha oposição ao PT que era representada pelos tucanos de São Paulo. Aquela direita, mais moderada, mais educada, meio elitista, aquela coisa, estilão FHC, esquece, não existe mais. O que a gente tem é essa galera aí que gosta de se chamar de linha dura, que quer menos regulação na economia, é mais conservadora nos costumes e está muito vinculada ao apoio dos evangélicos. E não tem mais volta. A gente tem que aprender a lidar com isso. E nisso, a gente chega nesse momento atual, governo Lula 3, um congresso muito alinhado a esse projeto da extrema-direita, um congresso fortalecido pelas mudanças nas regras da distribuição de emendas e uma conjuntura internacional, principalmente do ponto de vista econômico, muito diferente daquela que a gente teve no começo dos anos 2000, quando o Lula cumpriu os 2 primeiros mandatos dele. E aqui o autor destaca que a situação do Lula não é fácil. O Lula é um líder que tem prestígio internacional, mas ele representa um país que não é dos mais fortes economicamente. A gente está longe de ocupar uma posição de protagonismo no cenário internacional. Pode ser em alguns temas, meio ambiente, questão da liderança aqui na América Latina e tudo isso, mas assim, a gente não apita muita coisa, vamos ser sinceros. Então esse é o cenário, eu espero que tenha te dado um pouco mais de raiva, porque a única coisa que dá pra ter disso aqui é raiva mesmo, mas, pelo menos, da próxima vez que você vê o Bolsonaro dizendo que recebeu mais doações do que o Criança Esperança, pode ser que você tenha uma ideia um pouquinho mais clara de como é que a gente veio parar aqui.